O mundo do Minecraft é cercado de mistérios. Você começa sem nada no seu inventário e a sua única missão é sobreviver naquele mundo até então desconhecido. Ao prestar atenção ao seu redor, você percebe que tem algumas árvores. Então você decide coletar madeira. Você fabrica algumas coisas, um machado, uma picareta, quem sabe uma espada e vai explorar o mundo. Só que este mundo guarda algo sombrio. E você percebe isso assim que a primeira noite começa. Vamos supor que você já tem um abrigo e já tem uma forma de iluminar este abrigo. Até então você não percebe nada de estranho, a não ser pelo simples fato de que lá fora uma silhueta aparenta estar o observando. Você então decide chegar um pouco mais perto para ver do que se trata aquilo. Mas a silhueta começa a andar em sua direção e a emitir certos grunhidos ou algo parecendo como uma tosse ou gemido. Você então é atacado e a sua única escolha é revidar. Você então consegue derrotar aquela criatura. No entanto, outras começam a surgir. Outras criaturas que você nunca viu antes começam a te cercar. Não tendo escolha, você então decide voltar para o seu abrigo e analisar a situação mais friamente. Você então percebe que as noites não são como você esperava. Ao contrário dos dias coloridos e muito pacíficos com criaturas que não o atacariam, a noite guarda algo que você sequer conseguiria imaginar. Esqueletos que portam arcos e possuem uma pontaria extraordinária. Zumbis que, com uma visão incrível, conseguem te detectar a centenas de metros. Você então percebe que toda aquela criatividade e exploração que você teve durante o dia não passavam de ilusão. Você então decide que, embora aquelas criaturas fossem perigosas, elas não conseguiriam te atingir no subsolo. Você então decide ir para uma caverna que você já havia visto antes e começa a descer. Você posiciona algumas tochas de modo a iluminar melhor o local. Você também começa a quebrar alguns minérios que você acha pelo caminho. E assim vai seguindo, até que você se depara com uma região bem espaçosa. Ela é alta e você consegue ver muitas estalactites. Você se empolga e vai minerar. Porém, a sua empolgação foi crucial para que uma coisa acontecesse. Você, pela primeira vez, foi derrotado. Empolgado, você acaba se deparando com uma criatura que possui uma altura extraordinária. Sua coloração escura e os seus olhos roxos não o intimidaram, pois ele aparentava ser amigável. Porém, ao se aproximar e olhar com curiosidade e empolgação para aquela criatura, você percebe que não há mais escapatória. Ela começa a gritar e a te perseguir pelas cavernas. Você tenta lutar, mas a criatura é mais forte do que você. Você então sucumbe. Você respawna e você se pergunta, certo? O que foi aquilo? Essa dúvida ficaria na sua cabeça por muito tempo até você reencontrá-la. Você, com muito empenho e com equipamentos melhores, consegue derrotar essa criatura novamente. Então você percebe que ela acaba deixando cair uma coisa chamada Pérola do End. Você então guarda aquilo no baú como se fosse um tesouro. Afinal de contas, você não sabe para que ela serve, então não decide usá-la. Explorando as cavernas e melhorando seus equipamentos, você acaba adquirindo muita habilidade de combate para lidar com as criaturas daquele mundo. Explorando melhor o mundo, você percebe que há alguns portais em ruínas espalhados por aí. Você então percebe que eles são feitos de obsidiana e decide, eu vou fazer um igual. Ao posicionar as obsidianas de modo a formar uma espécie de retângulo, algumas tentativas e experimentos você consegue fazer com que ele ligue. Você então entra. Sua visão fica roxa e alguns gritos parecem ecoar pelos seus ouvidos. Seja bem-vindo ao Nether. Lá você se depara com um mundo feito de fogo. Algumas criaturas parecem voar à distância, emitindo alguns sons específicos. Nada parece certo. Porém, você está confiante, suas habilidades melhoraram e você conhece bem mais sobre as criaturas. Então você decide explorar. Você se depara com cavernas incríveis, porém sem muitos minérios. E todas as criaturas que você encontrou até agora parecem ser hostis à sua presença. Tem uma criatura que lembra um slime, porém é de fogo. Tem outra que lembra um polvo ou uma lula, porém ela flutua e atira bolas de fogo que são perigosíssimas.
Então você decide percorrer esses caminhos de uma maneira mais segura, simplesmente fazendo túneis e evitando contato direto com eles. Até que você se depara com uma grande fortaleza. Essa fortaleza mais lembra um castelo. Ela é tão grande que à distância você já consegue perceber as suas ruínas. Você então pensa, certo, agora valeu a pena eu ter vindo até aqui para explorar este local. Você então consegue fazer algumas torres e adentra a fortaleza. Você não se depara com nada até então. Maiores do que aqueles que você encontrou na superfície, alguns esqueletos vêm com mais velocidade em sua direção. Eles portam espadas ao invés de arcos e também possuem um grande tamanho. Eles o atingem e dão um efeito parecido com confusão, só que essa confusão faz com que você não consiga avaliar o seu próprio estado físico. Você então consegue derrotá-los, afinal de contas você já estava experiente, porém a luta contra apenas 2 deles acaba sendo demais para você. Então você escuta ao longe um certo som. Esse som lembra brasas e ao mesmo tempo uma voz. Você então vê algumas criaturas amareladas voando e elas começam a olhar para você. Você então vê projéteis vindo em sua direção. São bolas de fogo. Ao tentar correr, você desesperadamente começa a cavar para baixo. Na superfície, realmente era uma técnica muito válida, pois você conseguia escapar de vários perigos. No entanto, aqui dentro do Nether era diferente. Ao cavar, você se deparou com uma floresta retorcida. Você então percebe que aquele local não havia ainda sido explorado por você. Você então é atingido por uma flecha e acaba tendo que se esconder melhor. No entanto, é tarde demais. Você acabou spawnando novamente na sua casa e perdeu todos os seus itens. Então você decide dar uma pausa. E com essa pausa, você começa a focar na sua casa. O seu abrigo é melhorado, o que antes era apenas um cubículo feito de pedra, agora começou a parecer mais uma casa. Você coleta madeira o suficiente para fazer uma pequena fazenda de vacas, ovelhas e porcos. E com isso você começa a melhorar nas suas técnicas de agropecuária. No entanto, uma coisa não sai da sua cabeça: o Nether. Os sons emitidos pelas criaturas que flutuavam, as criaturas misteriosas que fizeram você spawnar novamente na sua casa quando você encontrou a floresta retorcida, os esqueletos enormes que você encontrou quando explorou a fortaleza, juntamente com as criaturas amareladas que mais lembravam robôs ao invés de criaturas biologicamente vivas. Então você continua com os seus afazeres e essas coisas não saem da sua cabeça por muito tempo. Uma conclusão é clara: aquele mundo não é brincadeira. Não importa o quão bom você seja, não importa sequer a sua habilidade de combate. O mundo, em especial à noite, sempre vai encontrar uma forma de lidar com você. Aqui é o Zero. Obrigado pela sua atenção. Considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado.